Reforma Protestante, grandes navegações, invenção da imprensa. Três grandes marcos históricos daquilo que chamamos de civilização ocidental, surgindo quase simultaneamente. Difícil falar de um deles sem mencionar a influência dos demais. Pois, se é inegável o impacto da disputa religiosa no modo como o Brasil foi retratado em seu primeiro século de presença europeia, não menos relevante foi o fato de isso ter ocorrido em paralelo à consolidação dos parâmetros de elaboração, produção e difusão do livro impresso. Seria um erro concluir, no entanto, que antes de Gutenberg terminar sua Bíblia de 42 linhas em 1455, a produção de livros ainda estivesse a cargo de solitários monges em seus scriptoria. Desde o século XII, na França, já havia oficinas especializadas na produção de livros para a venda, ainda manuscritos, é verdade, mas já bem distantes das abadias. Outra contribuição decisiva para que os fatos tenham se desenrolado tal qual hoje os conhecemos veio da substituição do pergaminho pelo papel como suporte mais utilizado na produção de livros. Trazida à Europa pelos muçulmanos no século X, essa mudança ocorreu apenas no século XIV, quando finalmente se conseguiu produzir o material em quantidade e custo necessários para torná-lo economicamente atraente. O pergaminho obtido de pele animal nunca teria sido capaz de atender à demanda exigida pela nova tecnologia de impressão, o que teria reduzido consideravelmente seu impacto. Também no século XIV, já se imprimia na Europa utilizando blocos de madeira. A matriz mais antiga que conhecemos data de 1370-1390, uma cena de Jesus crucificado, provavelmente destinada a estampar tecidos, dada a sua grande dimensão. Ilustrações impressas também aparecem em livros manuscritos e até mesmo narrativas com texto e imagem impressos eram produzidos com matrizes de madeira antes de Gutenberg. O conteúdo, porém, era todo entalhado em conjunto num único bloco. Olha, mas ao contrário do que prega toda aquela romantizada mitologia da época, a produção de livros durante o Renascimento foi movida muito mais pelo mundo dos negócios do que por ideais humanistas e tal. Na verdade, mais ou menos 5% só do que saía das prensas da época era constituído por autores clássicos, né? Por mais que a gente tenha a impressão contrária, a gente acha que, assim, durante o Renascimento só saía das prensas, só saía Homero, Platão, Hesíodo, nada. Na grande maioria das obras, até mesmo de caras como Aldo Manuzio, que hoje é visto como grande editor, modelo renascentista de editor, até mesmo as obras que ele editava, a maioria era composta por impressos devocionais, manual para confessor e coisas do tipo, viu? É inquestionável, porém, que a descoberta dos tipos móveis na Europa desencadeou mudanças profundas. Não logo de cara. Os primeiros livros impressos desse modo traziam áreas em branco para serem depois preenchidas manualmente por iluminadores. Assim, o objeto tornava-se familiar, mais próximo daquilo que o público considerava um livro. Olha, eis-nos diante de um dos grandes motores da humanidade, gente. O medo de assustar o cliente e prejudicar os negócios. Os primeiros livros feitos com tipos móveis a conter ilustrações impressas foram produzidos entre 1460 e 1465 em Bamberg, Alemanha, por Albrecht Fischer. O fato de texto e xilogravuras terem sido impressos separadamente, em passadas distintas, mostra quanto ainda havia a se aperfeiçoar em termos de técnica.
Aos poucos, porém, as dificuldades foram sendo vencidas e os princípios formais do livro impresso fixados. O fator econômico, no entanto, sempre se fez presente. A gradual eliminação de abreviações e ligaduras tipográficas, por exemplo, ocorreu para diminuir o número de punções e matrizes que compunham um alfabeto, reduzindo seu custo. Adquirir fontes não era nada barato, e com certa frequência, impressores compravam famílias tipográficas incompletas por serem as únicas pelas quais podiam pagar. A questão financeira também foi fundamental na evolução do uso de imagens. Um alfabeto de tipos móveis podia ser caro de obter, mas, uma vez comprado, o conjunto de letras era montado, desmontado e remontado inúmeras vezes, possibilitando a composição de muitas obras e recuperando o investimento gasto em sua matriz. Bem diferente da inflexibilidade de um desenho gravado num bloco de madeira. Mas a inviabilidade de se produzir uma ilustração específica para cada passagem de texto não impediu os editores tipógrafos do período de acrescentar cada vez mais conteúdo visual aos seus livros, mesmo com o uso de recursos hoje considerados bem pouco ortodoxos. O mais comum deles foi a repetição de uma imagem em diversas páginas. Uma edição de Seelenwunschgarten de 1483, publicada em Ulm, por exemplo, traz o mesmo desenho impresso 37 vezes. Nas ilustres Crônicas de Nuremberg, de 1493, uma xilogravura idêntica representa cidades tão diferentes quanto Mainz, Lyon e Bolonha, assim como o mesmo rosto retrata diferentes personagens históricos. A repetição e a reutilização não se limitavam a uma única obra. Também podiam atravessar volumes distintos, pouco importando se eles possuíam alguma afinidade de conteúdo ou não. O editor utilizava, sem pudores ou receios, o que encontrasse disponível na gaveta. Não são exceções, portanto, os exemplos de reedições de Randstaden sem o menor diálogo, formal e temático, entre suas imagens. Elas, de certo, provinham de origens diferentes. Também se copiavam livremente imagens impressas em outras obras. Tantos detalhes como o abacaxi de Léry, quanto composições completas. Os critérios de valorização do desenho original, assim como os conhecemos hoje, ainda esperariam pelo século XIX para surgir. Nem todos os recursos, contudo, indicavam avareza extrema ou um pouco de preguiça. Como o criado pelo influente impressor veneziano Giotto, que economizou na produção de matrizes ao condensar, numa só gravura, diversos episódios de Orlando Furioso, que publicou em 1556, legendando-os para melhor compreensão do leitor. Uma espécie de história em quadrinhos sem quadrinhos. Os livros eram quase todos ilustrados por xilogravuras até por volta de 1560, quando a gravura em cobre passou a ganhar espaço. O metal possibilitava efeitos visuais muito mais delicados e ricos do que a madeira era capaz de reproduzir até então. O processo, porém, se complicava na mesma medida. Mas a exuberância obtida parecia compensar, pois logo as gravuras em cobre empurraram as xilogravuras para um longo ostracismo, consolidando uma hegemonia que perduraria até o século XIX. Os impressos no período mantinham princípios herdados da Idade Média com relação à finalidade das imagens. Elas funcionavam mais como alegorias que como representação visual dos fatos. Eram símbolos, não documentos. Daí a ausência de culpa dos editores por usarem num livro qualquer imagem que estivesse à mão.
Daí também não ser possível classificar como erro a utilização da mesma gravura para representar várias cidades nas crônicas de Nuremberg, ou ilustrar um texto sobre o Brasil com esquimós e elefantes. Lidos como símbolos, eles transmitiam a mesma mensagem à audiência europeia do que o faria uma aldeia tupinambá. Isso vale também para as grandes derrapadas, viu, gente? Como o bicho do TV lá, o... Eu não consigo falar o nome desse bicho do TV, viu? Do bicho preguiça, porque a incompetência do ilustrador foi um dos grandes responsáveis por aquele resultado final. Bizarro, mas não foi o único. Porque na época não era necessário, não era pré-requisito de uma imagem que ela fosse uma tradução da realidade. Ela era um símbolo, ela não precisava ser um bicho de verdade. Ela era um símbolo e, como tal, ela cumpria a função prática, mesmo daquele jeito. Ficou confuso, né? Ficou confuso, mas vou dar um exemplo melhor. Por exemplo, olha essa estilogravura anônima do século XV que mostra Jesus no pé da cruz. Olha, mostra. Mostra, como é que eu falo? Olha a estilogravura e o telespectador não tá vendo. Mostra o negócio. É porque não quer mostrar. Porque Jesus, mostra, eu tô dando exemplo, gente. Vocês me chamaram aqui, eu tô dando exemplo. Mostra o negócio. Mostra Jesus. Aí, pronto, tá vendo? Então, ó, pronto, que bom, tá vendo? Jesus, a gente tem Jesus ao pé da cruz, né, pronto para ser pregado pelos soldados romanos. Isso é o que a imagem simboliza. Mas se a gente lê em termos de documento, o que a gente está vendo? Se a gente olhar no detalhe, a gente está vendo 3 soldados que não são soldados, são participantes de uma Oktoberfest, felizes da vida andando em cima da cruz, sem pressa nenhuma, enquanto Jesus parece totalmente entediado, impaciente, querendo logo que eles acelerem para logo ele entrar nessa cruz, que ele está louco para ser crucificado. Ou seja, a imagem ela é simbólica, ela não é um documento, porque ninguém faria essa leitura, ainda mais no século XV, né, que você sabe que era... Você sabe onde é que ia parar, né, gente? Mas eu não entendo porque vocês não queriam mostrar, viu? Por quê? É censura? É fascismo? É fascismo? Ah, mas é engraçada, né? Ai, Jesus, com essa cara, faltou só um cigarrinho, né? Acelera aí, gente, acelera! Ai, 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 viu? Ai, Jesus, viu?